Olá, galerinha de Kids, tudo bom? Voltamos hoje com mais uma lição do profeta Elias. Hoje nós vamos ver que Deus provê até em momentos de tristeza, até quando nós estamos tristes. Que momento será que Elias ficou triste? Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel. Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? E eu tô sabendo que vocês conheceram uma importante história da Bíblia, não é mesmo? Mais uma! E é a de Elias, lá no Monte Carmelo. Olha só, eu adoro essa história! E depois a gente vai saber o que aconteceu quando terminou aquele momento no monte. E eu vou contar para vocês hoje, aqui no cultinho de hoje. Bom, eu imagino, gente, que Elias, depois daquele evento todo, daquela situação toda lá no monte, ele devia ter se sentido um pouco cansado. E por isso, ele foi para a cidade de Jezreel descansar um pouco. E eu imagino ele lá, pensando, sonhando em tudo que aconteceu e em como é maravilhoso servir a um Deus vivo, o Deus que é o único que existe e que é capaz de fazer qualquer coisa. Isso mesmo, e nosso Deus, que é o Deus de Elias, é esse aí. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez maravilhas por nós, continua fazendo até hoje. E se você conhece esse Deus, e se você já
tem esse Deus maravilhoso no seu coração, eu tenho certeza que você está como eu, feliz e maravilhada, assim como Elias ficou de servir a esse Deus. Mas vamos pensar. Se você não conhece esse Deus, você não consegue acreditar nele, assim como aquelas pessoas, não é verdade? E sabe, o Senhor sabe resolver esse problema. Além dele mostrar para você todas as maravilhas que ele pode fazer, todo o seu poder, ele demonstrou o maior amor do mundo. Isso mesmo. Ele demonstrou esse amor para que ele pudesse tirar todo e qualquer pecado da humanidade. E sabe como ele fez isso? Ele mandou Jesus, o seu único filho, para fazer esse trabalho. Ah, mas pecado, vocês falam tanto que é pecado, mas o que é pecado mesmo? Então eu vou falar para vocês. Pecado é tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, que a gente pensa que é errado, que quebram as leis do Senhor. A gente sabe que não pode bater no amigo, a gente sabe que não pode desobedecer a mãe ou o pai, a gente sabe que fazer bagunça na hora errada, quando pedem pra gente não fazer errado. Então, tudo isso que a gente faz e que a gente sabe que é errado, são pecados. E esses pecados não agradam ao Senhor. E ó, vou contar um segredo. Todos nós cometemos pecados. O ser humano já nasce pecador. E aí é que entra as misericórdias do Senhor, o grande amor do Senhor. Porque lembra que eu falei que ele já resolveu isso tudo? Foi. Ele resolveu isso tudo mandando seu único filho para morrer na cruz. E ó, a Bíblia diz assim, ó: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E na Bíblia também fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Então Deus resolveu isso, mandando Jesus para morrer na cruz. E ele não ficou morto. No terceiro dia, ele ressuscitou, provando o seu imenso poder ao mundo todo. E agora, com essa morte que Cristo teve há muito tempo atrás e com a maravilhosa ressurreição, ele fez de novo uma bela ponte entre mim, entre vocês e com ele, para que nós pudéssemos aceitá-lo em nosso coração, limpar o coração todo do pecado e podermos ir morar com ele lá no céu e podermos ter um relacionamento com ele aqui na terra enquanto nós não formos para o céu, assim como Elias teve quando Elias esteve aqui nessa terra. Aê, muito bem, crianças, isso mesmo. E nós vamos agora continuar a história de Elias. Que Elias estava lá descansando daquele momento maravilhoso que ele teve lá no Monte Carmelo, não é mesmo? Enquanto Elias descansava, talvez ouvindo aquele barulho maravilhoso de chuvinha caindo. No outro lado, a rainha Jezabel estava esperando ansiosamente o seu esposo Acabe chegar no palácio para contar a grande derrota do Deus de Elias, que é o nosso Deus, em relação a Baal. Pois então, quando Acabe entrou lá no palácio, a rainha Jezabel já deu aquela gargalhadona. Agora eu quero que você me conte como Elias ficou morrendo de vergonha assim que Baal respondeu às orações. E aí, Jezabel estava lá, sabe? Esperando para Acabe contar aquela história toda maravilhosa que ela achava que ia ter, né? Mas Acabe não estava com uma cara boa. Acabe estava com uma cara assim, arrasada. E aí Jezabel percebeu a cara de Acabe e Jezabel falou assim: o que aconteceu?
Fala pra mim o que aconteceu. E aí Acabe disse assim, olha, não aconteceu nada. Baal não respondeu nada. Quem respondeu as orações foi o Deus de Elias. A rainha Jezabel ficou com tanta raiva quando ela ouviu isso, que a chuva veio, que a resposta de Deus veio A rainha Jezabel ficou com tanta raiva, crianças, com tanta raiva quando ela soube que a chuva foi a resposta do Deus de Elias e não de Baal, que ela gritou de raiva, chamando as pessoas que trabalhavam com ela para levar um recado para Elias. E ela falou assim, ó, escreve aí nesse recado que os deuses me matem se Elias não estiver morto. Essas pessoas foram lá correndo para levar esse recado para Elias. E sabe o que aconteceu? Quando Elias soube desse recado, ele ficou triste. Tem uma palavra que a gente usa para isso: deprimido. Deprimido é mais do que triste. Elias não tinha vontade de nada. Nada. E ele ficou pensando assim, poxa, achei que Deus estava comigo. Fiz todas aquelas coisas, obedeci ao Senhor em todos os momentos. E agora eu fico sabendo desse recado da Jezabel, que ela vai me matar. Senhor, o que aconteceu? Fica imaginando Elias assim, arrasado. E foi isso que aconteceu. Elias, gente, fugiu. Perna pra que te quero lá longe, como a gente fala. Correu da cidade, com medo de acontecer alguma coisa com ele. Mas crianças, será que o Deus dele, que é o nosso Deus, que a gente já conversou, que é criador de todas as coisas, maravilhoso, poderoso, vocês acham mesmo que o Senhor ia deixar de cuidar de Elias bem nesse momento também? Claro que não. Mas Elias naquele momento não pensou assim. E ele fugiu mesmo. Mas olha, para pensar se você não agiu assim como Elias. Quando aconteceu alguma coisa que você não esperava, você já pensou triste. Poxa, Deus se esqueceu de mim. Ou então, poxa, eu achei que sendo obediente isso não fosse acontecer comigo. Alguma situação na escola, alguma injustiça com o seu irmão, né? Enfim, mas olha, eu vou te contar o que faz pra gente pensar assim. Nós temos um grande inimigo e esse inimigo é Satanás. E ele fica só observando essas coisas que acontecem com a gente para deixar a gente fraco, para deixar a gente pensando coisas assim a respeito de Deus. E olha, toda vez que esses pensamentos vierem, pensamentos de tristeza ou de raiva porque a gente acha que Deus nos esqueceu ou que as coisas não deveriam estar acontecendo como a gente imaginou, a gente tem que se lembrar do nosso versículo, que está em Salmos 46:10. Está escrito assim, ó: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Então vamos fazer esse combinado, hein? Vamos sempre lembrar da palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus tem todas as respostas para nossa vida. Bom, a gente estava falando, né, que Elias, quando soube das palavras da Jezabel, saiu correndo. Ele correu, gente, mas foi muito tempo de corrida que ele foi parar lá num deserto. E assim, enquanto ele corria, ele ficava pensando naquilo, né? Caramba, Senhor, por que o Senhor me deixou? Por que isso? Por que aquilo? E aí ele viu, quando ele viu, ele estava já lá no deserto, longe demais. E ele viu uma árvore. Ele estava sem fome, sem sede, sem nada. Ele já não era mais ninguém quase, de tanto que ele corria. Ele estava sem ar e ele sentou naquela árvore e ele falou assim: Senhor, tô triste, tô arrasado. Eu acho que eu quero morrer aqui nesse deserto.
Eu tô te pedindo, Senhor, porque desse jeito não dá, não. E aí ele deitou debaixo daquela árvore que ele encontrou lá no deserto e dormiu profundamente. Enquanto Elias estava dormindo profundamente, ele sentiu um toque. Ele abriu o olho, viu uma pessoa ali, fechou o olho. Tocou de novo, abriu o olho. E aí, essa pessoa era um anjo do Senhor, enviado por Deus para cuidar de Elias. Afinal, Elias estava assim acabado, né? Depois de tanto correr, parar num deserto, o deserto é quente, seco. Então, ele precisava se alimentar e tomar água. E foi isso mesmo que o anjo estava fazendo. Quando Elias olhou para o cantinho assim, ele viu um pãozinho sendo assado numa brasa, numa fogueirinha assim, bem miudinha. E aí também tinha água. E o anjo pediu para Elias comer e tomar aquela água para ele se hidratar. E foi isso que Elias fez. Aí depois ele dormiu de novo mais um pouco. E essa pessoa, que era o anjo, tocou de novo em Elias. Elias acordou, comeu mais um pouco de novo. E aí Elias se sentiu restaurado, com o corpo de novo bom, para continuar a caminhada. Pois ele andou mais 40 dias e 40 noites, até que ele chegou no Monte Horebe. Avistou uma caverna e entrou dentro daquela caverna. E aí, ele achava ainda, ele estava meio deprimido ainda, lembra que eu falei? Vontade de nada? Ele estava assim, se questionando, né? E aí, foi quando Deus falou com ele. Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? E Elias falou, Senhor, eu fui o único que sobrou, que te obedeceu, que o restante destruiu os teus altares, te desobedeceu, difamou o seu nome. E olha, eu estou aqui sozinho, tentando não perder a minha vida. E aí Deus virou para ele e falou assim, Elias, saia da caverna, vá para o monte. E Elias obedeceu e foi. Quando Elias saiu lá no monte, gente, foi um monte de poder na frente do Elias. Sabe como? Os ventos fortes começaram a vir e fazer um tornado. Relâmpagos rachavam as rochas sobre os pés de Elias. E aí um grande terremoto começou. Elias sentia tudo tremendo. Era vento, era rajadas de vento, eram relâmpagos. E eu tenho certeza que o coração de Elias ficou batendo muito forte quando ele viu todo aquele poder da natureza na frente dele. Mas depois, em seguida, Deus ouviu uma voz bem mansa falando assim, Elias, por que você está aqui? E Elias de novo disse, Senhor, eu precisei fugir. Sabe por quê? Eu fui o único que te obedeceu. Os outros tantos destruíram as suas igrejas, os seus altares, mataram os profetas do Senhor. E aí eu te obedeci. E me ameaçaram tirar a minha vida, então eu fugi. E aí Deus, é claro que Deus não deixou de cuidar de Elias. Deus disse para Elias que haviam 7.000 pessoas que não deixaram de adorar ao Senhor. Só que Elias não sabia disso. E o Senhor falou para ele, fique firme, ainda há 7.000 pessoas aí que me adoram, que estão com vocês. E também Deus falou para que Elias ungisse novos reis sobre a Síria e sobre Israel. E também Deus disse para Elias que haveria um outro profeta que ficaria no lugar dele. E o nome desse profeta é Eliseu. Então Deus quis mostrar com toda essa magnitude, com todo esse poder, que ele não havia deixado Elias sozinho. Quando Elias
ouviu de novo a parte que ainda haviam 7.000 pessoas que estavam lá de joelhos dobrados adorando ao Deus vivo, ele ficou animado novamente e se sentiu pronto para voltar. Viu, crianças? Se em algum momento vocês se sentirem tristes, desanimados, assim como Elias se sentiu, achando que o Senhor não está cuidando das coisas, nós vamos de novo nos lembrar daquele versículo que está em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor é o único que pode resolver qualquer situação. Então, quando você se sentir triste, quando você se sentir com raiva, quando você se sentir desanimado com alguma situação, pare tudo e ore ao Senhor. Peça que o Senhor te ajude e não faça nada adiantado. Espere o coração acalmar, se aquietar, porque o Senhor vai cuidar de tudo. Enquanto Elias estava voltando, ele viu no campo homens cuidando da terra. E de alguma forma, Elias sabia que um deles era Eliseu, o novo profeta que ficaria no lugar de Elias. E aí, Elias tirou o seu manto e colocou em Eliseu. E Eliseu logo entendeu o que isso queria dizer, que ele seria o novo profeta no lugar de Elias. Veja quantas bênçãos o Senhor fez na vida de Elias, crianças. Veja quanto poder Elias assistiu ali, logo na frente dele, Deus mostrando que o Senhor está cuidando de tudo. Então, novamente eu digo a vocês, é normal a gente ficar triste, é normal a gente ficar desanimado em algumas situações. O que não pode acontecer é a gente achar que não tem mais jeito, porque tem sim. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor é fiel. Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, cheia de palavras que nos demonstram o quanto Deus cuidou de todo o povo de Israel em todos os momentos e depois o quanto Deus prometeu cuidar de nós também aqui. Então, crianças, não desanimem, não fiquem tristes por mais que as situações sejam ruins ao nosso redor, que nem essa pandemia que parece que nunca vai acabar. Mas eu vou contar um segredo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Não desanimem, crianças. Lembrem do versículo. Aquietem a alma de vocês, aquietem o coração de vocês. Deixe o coração de vocês ficar em paz. E deixe o Senhor cuidar de tudo por nós. Tá bom? Um grande beijo, crianças. Espero que vocês tenham gostado da história. Tchau, tchau! Cristo já ressuscitou, aleluia, e sobre a morte triunfou, aleluia.
Olá, criançada, tudo bem? Eu sou o Oziel e hoje vou apresentar para vocês um instrumento muito especial. Mas antes de mostrar para vocês o instrumento, vou dar 5 dicas para você tentar adivinhar que instrumento seria isso. Primeira dica, ele é feito de madeira. Segunda dica, ele tem 4 cordas. Terceira dica, ele faz sons bem agudos. Quarta dica, a gente toca ele com um arco. E a última dica, ele é o instrumento mais chique da orquestra. Consegue adivinhar? Muito bem, o violino, esse instrumento aqui, ó. É lindo, não é? Ele tem a voluta aqui em cima, toda chique, tem o arco, a gente vai usar para tocar, certo? Mas mais lindo ainda é o som dele. Olha só como ele soa. Ok? Como você já conheceu agora o violino, eu vou tocar uma música e você vai adivinhar que música é essa, ok? Olha só. Adivinhou? Fácil, né? Agora eu vou tocar e você vai cantar bem forte comigo a música inteira, ok? Vamos lá? 3, e... É isso aí, muito bem! Bom, é isso por hoje. Quem sabe a gente se encontra aí numa próxima. Tchau, tchau! Olá, galerinha do RP Kids! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender o versículo dessa semana. Estejam preparados! Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Salmos 46, 10. Vamos repetir comigo? Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Salmos 46, 10. Não esqueça de gravar e mandar para o grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Um beijo. Vocês viram? Mesmo quando Elias estava em grande tristeza, quase deprimido, Deus proveu uma solução. Deus não esqueceu de como Elias estava se sentindo e proveu a sua necessidade de conforto, de consolo. E eu quero te encorajar a essa semana a lembrar disso também. Toda vez que você se sentir triste ou com medo, ou deprimido, lembre do que o versículo nos ensina. Aquiete-se e sabei que eu sou Deus. Deus está conosco em todas as situações. Então lembre-se disso. Bateu medo ou tristeza? Lembre-se que Deus está com você. Ore a Deus pedindo para Ele te ajudar, te consolar e deixar esse medo de lado, ok? Até a semana que vem. Tchau, tchau! Olá, galera do RP Kids, tudo bem? Vamos orar? Pai, quero te agradecer por tudo que tem feito por nós, porque mesmo em momentos difíceis, o Senhor tem cuidado do teu povo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, amigos. Até a próxima semana.